Oi, gente, eu me chamo Ellen e hoje a gente vai dar continuidade à resolução das questões da nossa segunda lista do ProTudo. A segunda lista ela vai abordar assuntos referentes à regra do octeto, a teoria da ligação de valência e teoria da repulsão dos pares de elétron na camada de valência. Então, se vocês ainda, por algum motivo, estão com dificuldade no assunto, eu indico que vocês assistam os vídeos que já estão presentes no nosso canal no YouTube. Então, a questão de número 10, ela diz o seguinte: dê a hibridização dos átomos em negrito das seguintes moléculas. E aí nós temos 6 moléculazinhas. Porém, aqui eu vou resolver 4 e vocês vão fazer essas outras duas, ok? Lembrando que elas são feitas da mesma forma que essa outra. Uma dicasinha é que isso aqui é um ácido carboxílico, né? Então, na hora de construir a sua estrutura, lembra disso. E que aqui, se é um mais, quer dizer que a estrutura, o somatório total dessa estrutura, ele está perdendo um elétron. Ok? Então, quando você fizer o somatório dos elétrons de valência, você vai tirar um elétron. Vamos lá. Bem, para resolver essa questão, é bom que vocês já tenham em mente todos os aspectos que eu falei na questão número 9. Beleza? Então, a gente vai levar também em consideração o NCT, que é o número de ligantes mais o número de pares de elétron livre, a sua geometria e a sua hibridização. Bem, começando por essa moléculazinha, que pelo menos para mim ela é bem assim, polêmica, ele pede que a gente dê a hibridização desse. Então, inicialmente, para poder fazer qualquer estrutura, a gente tem que contar o número de elétrons totais da nossa estrutura. Então, fazendo isso para o oxigênio, a gente vê o oxigênio aqui, ele está no grupo 16 da tabela periódica, então ele tem 6 elétrons na camada de valência, e nós temos 3, 6, 7 oxigênios. Então, 6 vezes 7, 42. Fazendo o mesmo para o cloro, a gente sabe que o cloro tem 7 elétrons de valência, né? A gente acabou de conversar, vezes 2, porque temos 2 cloros, então 14. Fazendo o somatório desses elétrons, a gente encontra que essa estrutura tem 56 elétrons de valência, então seriam 28 pares de elétrons, né? Beleza, agora basta fazer a nossa estrutura. Eu propus essa estrutura porque, olhando aqui a nossa formulazinha, a gente vê que o oxigênio está fazendo ligação com 2 cloros, né? Está entre 2 cloros, e esses cloros estão fazendo ligações com outros 3 oxigênios. Então, foi exatamente o que eu representei aqui. E aqui a gente já tem um total de 8 pares. Né? Então, se a gente precisa de 28, faltam outros 20. Só que a gente lembra que para completar o octeto, o oxigênio ele faz até 2 ligações. Nesse caso aqui, ele já está fazendo 2 ligações. Né? Ele tem 6 elétrons na camada de valência e ele faz até 2 ligações para poder fazer 7 e 8. Né? Então, pronto. A mesma coisa vai acontecer com todos esses outros oxigênios. Então, vamos colocar as duplas ligações neles. Lembrando que o cloro está fazendo isso porque está com o seu octeto expandido. Então, a gente adicionou outros 6 pares de elétrons, né? Cada um em uma ligação. Então, se a gente já tinha 8 mais 6, temos agora no total 14 pares de elétrons na nossa molequinha. Então, vamos lá. Então, o passo seguinte para a construção de uma molécula é adicionar os elétrons que sobraram, no caso, os pares de elétrons que sobraram, nos átomos ligantes. E, por fim, se ainda sobrarem pares de elétrons, depois que os átomos ligantes tiverem com seu octeto completo, a gente vai colocar nos átomos centrais. Que, nesse caso, a gente está tratando os átomos centrais como cloro, né? Aqui, ó, a questão pediu para que a gente achasse a hibridação do cloro. Esse cloro aqui seria o átomo central nessa estruturinha aqui. Distribuindo esses pares de elétrons que sobraram, nós temos 6, 12, 14. Certo? Então, a gente agora já tem 14 pares de elétrons distribuídos, não ligantes, e a gente tem 14 pares de elétrons participando de ligação. No total, já temos os 28 pares de elétrons que a gente sabia que a nossa estrutura deveria ter. Então, agora para saber a hibridação. A gente viu na questão anterior que a hibridação está relacionada, ela é usada para explicar a geometria, os ângulos de ligação dos átomos. Então, vamos lá. O primeiro passo para a gente saber a hibridação é saber o NCT desse átomozinho aqui. O NCT, que é o número de coordenação total do átomo central, ele vai ser igual
ao número de ligantes, né, que estão ligados a ele, e o número de pares de elétrons que estão nele. Nesse caso aqui, nós não temos pares de elétrons no átomo central, a gente só tem ligantes. E temos um total de 4 ligantes, né? Esse cloro está ligado a 4 hidrogênios. Então, o NCT do cloro é 4. Beleza? Sabendo disso, a gente descobre que a gente está falando de uma estrutura tetraédrica e que, além disso, a sua hibridação é sp3. Então, vamos agora para a moléculazinha BF3. E a gente quer estudar agora a hibridação do átomo de boro. Beleza? Começa mais uma vez olhando na tabela periódica e fazendo, né, a multiplicação da quantidade de átomos pelos seus elétrons de valência, tanto para o boro quanto para o flúor, somando e encontrando o resultado de 24 elétrons. Então, são 12 pares. Beleza? Então, fazendo essa moléculazinha, o que a gente espera? Que o flúor, mais uma vez, esteja fazendo só uma ligação, né? Afinal, ele é o mais eletronegativo da tabela periódica. Então, ele não vai realmente ceder os seus elétrons, ele vai querer ganhar. Então, vai ter um flúor, vai ter 3 flúor cada um átomo de boro. E por que só 3? A gente sabe que tem algumas exceções da regra do octeto, né? E o boro, ele tem o seu octeto completo com apenas 6 elétrons. Beleza, já foram 3 pares nessas 3 ligaçõezinhas, mas ainda faltam 9 pares de elétrons. E onde eles estão? Justamente, então, no flúor. Então, aqui nesse caso, qual seria o NCT, o número de coordenação total para o boro? 1, 2, 3. Então, se o NCT é igual a 3, a gente está se tratando de uma molécula que é trigonal planar. E se ela é trigonal planar, a gente vê na tabelinha que se ela é trigonal planar, ela tem uma hibridação sp2. Então, S, P1, P2. Beleza? Então, o boro tem seu arranjo eletrônico trigonal plano e ele tem hibridação sp2. Então, na próxima moléculazinha da gente, a gente tem agora uma molécula bem parecida, só que com bromo. Vamos ver o que isso vai resultar na geometria da molécula. Então, o bromo, diferente do boro, né? O boro estava aqui no grupo 13 da tabela periódica, já o bromo ele vai estar lá no grupo 17. Então, seus elétrons de valência são... Então, ele tem mais elétrons na sua camada de valência, né? Aqui o boro tem 3, o bromo tem 7. Então, vamos lá, né? Calculando os elétrons totais, a gente tem uma soma total de 28 elétrons na camada de valência, então isso vai resultar em 14 pares. Então, aqui a gente já tem 3 ligações, né, sendo realizadas, cada ligação precisa de um par de elétrons. A gente sabe que o flúor, cada um deles vai ter outros 3 pares livres, né, que não estão sendo utilizados em ligações. Mas se a gente for totalizar, a gente vai ter 12, né? 12 pares de elétrons, porque vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a gente precisa de 14 pares. E agora sim, sobraram, então eles vão para o átomo central. Então, colocando esses elétronzinhos, nós temos o seguinte. Bem, então a gente viu que mudou a geometria, né, do composto. Agora a gente não vai ter mais a geometria como a gente teve lá no caso do boro. Se a gente for olhar aqui o número de coordenação total desse composto, a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5. E se a gente tem um número de coordenação total igual a 5, a gente está falando de um arranjo geométrico, né, de um arranjo eletrônico bipirâmido trigonal. Beleza? Se ele é bipirâmido trigonal, a gente tem a hibridação sp3d. Agora, olhando do jeitinho que eu olho, ó, S, P1, P2, P3, D. Então, o bromo tem seu arranjo eletrônico bipirâmido trigonal e hibridação sp3, D. Por fim, não menos importante, vamos estudar esse carinha que tem o seu octeto expandido, né, o fósforo. Então, vamos lá. Igual a gente fez para todas as outras anteriores, vamos olhar na tabela periódica os elétrons de valência, calcular o somatório total desses elétrons, ver quantos pares são. Só que aqui a gente tem esse menuzinho, que significa dizer que essa estrutura ganhou um elétron. Tem um elétron a mais. Então, ela não é neutra. Tá certo? Ela tem um elétron a mais. Se fosse um mais, quer dizer que tem um elétron a menos. Então, a gente vai ter que somar esse elétron a mais, né? Então, no total, a gente tem 48 elétrons. Então,
48 elétrons são 24 pares. Então a gente sabe que o fósforo, né, ele pode expandir o seu octeto. Mais uma vez a gente vai distribuir os elétrons da camada de valência e aí a gente vai ter a estrutura. Olhando a hibridização, a gente tem S, P1, P2, P3, D1, D2. Então, o número de coordenação total do fósforo é 6 nessa molécula e sua hibridização vai ser SP3, D2. Beleza? E é um arranjo octaédrico, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram da resolução das questões, deixem o like aí, se inscrevam no canal e qualquer dúvida entre em contato conosco.